Seja bem-vindo a mais um episódio do Incompletamente, o podcast em que crescemos juntos e em tempo real. O meu nome é Pedro Gonçalves e todas as semanas trago uma conversa ou mensagem que nos ajudem a desbloquear o nosso potencial e a tornar-nos cada vez mais completos. Como sempre, estou mesmo muito grato por estares desse lado e sem mais demoras, vamos a isso. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma semana de Incompletamente, a mais um episódio e hoje estamos aqui para falar de uma equação de 3 passos que vai resolver todos os nossos problemas. Antes de começar, eu queria mesmo agradecer-vos por estarem desse lado, por voltarem cá todas as semanas, somos cada vez mais semanalmente a ouvir o Incompletamente, portanto eu fico mesmo super agradecido, faço sempre questão de vos dizer isso, isto sem vocês não faria qualquer sentido, eu sei o que é estar a fazer esta caminhada sozinho e sei o que é estar a fazê-lo agora convosco, a partilhar os meus pensamentos, os meus debates internos, até responder algumas das vossas questões aqui, e sei como prefiro 1000 vezes. Dá mais trabalho, obviamente, tenho que preparar conteúdos, tenho que estar menos fechado em mim nos meus cadernos, nos meus diários e mais aberto a criar conteúdo para vocês, mas tem sido muito gratificante e há mensagens que eu recebo vossas, há comentários que me deixam sempre sem palavras e às vezes em dias mais complicados ou em que eu esteja mais em baixo, ler uma dessas mensagens, ver um desses comentários, sem dúvida que faz toda a diferença e é um daqueles sinais de que estamos no caminho certo. Portanto, muito obrigado por isso. Relembro que o Incompletamente está a concorrer ao Prémio do Público no Pods, no Festival Pods, o Festival de Podcasts Português de 2022. O link está na descrição, podem votar, é super simples, quanto mais vezes votarem, mais hipóteses temos de ganhar, portanto vamos a isso, vamos trazer o Prémio do Público para o Incompletamente, porque o Prémio do Público tem que ser dado pelas melhores pessoas e não há melhores pessoas do que vocês que estão desse lado. Portanto, vamos então ao tema do nosso episódio 2, a equação de 3 passos, esta equação super simples de 3 passos que vai resolver todos os nossos problemas. Parece quase magia, parece uma coisa mágica e eu imagino que vocês devem ter ou clicado neste episódio ou devem ter vindo a ouvir a pensar, não, eu quero já, dá-me já essa equação, eu preciso saber, eu preciso resolver todos os meus problemas, aqueles problemas já vos vieram à cabeça e vocês querem então saber qual é que é esta equação. Porque, como eu estava a dizer, veio-vos logo o problema à cabeça, todos nós temos problemas, seja em que posição que nós estamos socialmente ou profissionalmente, todos nós temos problemas em casa, no trabalho, onde quer que nós vamos e temos coisas para resolver, é normal, é uma coisa que todos temos em comum. E para além dos problemas ser algo que nós temos em comum, é algo que nós não conseguimos evitar. Não dá, é só isto vai acontecer no decorrer da nossa vida, são consequências naturais dos nossos atos. Portanto, como é que nós resolvemos estes problemas? Como é que nós lidamos com estes problemas? Como é que nós vamos trabalhar através destes problemas? O Norman Vincent Peale tinha uma frase que é a seguinte: os problemas são para a mente como o exercício físico é para o corpo, ou seja, endurecem-nos, tornam-nos mais fortes. E na verdade é mesmo muito incrível nós pensarmos assim, porque se pensarmos no exercício físico, quando nós fazemos exercício, estamos a tornar-nos mais fortes, estamos a romper os músculos, estamos a desgastá-los e quando eles se vão reconstruir, reconstroem-se mais fortes, capazes de suportar mais carga. E quando nós passamos pelos nossos problemas diários, acaba por acontecer a mesma coisa, estamos a pôr a nossa mente à prova, a passar por vários exercícios, por vários desafios, que vai fazer com que num próximo problema ela se torne mais forte, mais capaz de resolver as situações. Isto, claro, se nós fizermos o trabalho. Não serve só termos problemas, a deixar a nossa mente lidar com isso, nós temos que trabalhar através desses problemas, temos que lidar, na verdade nós temos que dar uma resolução a estes problemas para ser um exercício bom, ou seja, quando nós vamos também fazer um exercício ao ginásio, por exemplo, temos 3 séries de X repetições ou 4 séries de X, o que seja, o que quer que seja, né? E nós temos que a completar. Se nós chegarmos a um exercício e fizermos uma série de uma repetição, não estamos nem perto nem longe, podemos estar a gastar o músculo naquele exercício, mas não estamos a fazer com que numa próxima vez tenhamos fechado esse exercício e possamos lidar com mais carga, com mais peso, de uma forma diferente com o exercício. Então, quais é que são as equações que nós hoje em dia temos ou já são habituais na nossa vida para resolvermos os nossos problemas? Vou-vos dar alguns exemplos para vocês perceberem então, para passarmos isto por uma fórmula matemática e poder ser de mais simples compreensão. Ou seja, se nós tivermos uma semana longa e muito intensa, cheia de trabalho, mais, ou seja, uma adição nesta equação, chegarmos a casa e o nosso cão estar-se a portar super mal ou os nossos animais de estimação fizeram imensas asneiras, mais vou ter uma festa de aniversário no fim de semana,
é igual a, no fim de semana, eu vou-me libertar de tudo e vou ser mais rebelde, vou andar a beber mais, vou andar a fazer qualquer coisa, vou-me libertar. Quantos de nós é que já não passámos por isto, ou por estes pensamentos, ou por esta equação na nossa vida? Ou então outra equação, por exemplo, temos discutido com o nosso namorado ou com a nossa namorada a semana toda, mas, uma adição, não encontramos lugar para estacionar durante o dia, é impossível, não conseguimos arranjar lugar em lado nenhum, mas temos problemas de dinheiro, temos problemas financeiros que não estão resolvidos, é igual a eu vou precisar de beber uma garrafa ou duas de vinho sozinho para poder esquecer isto tudo. Ou então, também, por exemplo, outra equação, nós não tivemos o aumento que queríamos na empresa ou no trabalho, ou não tivemos algo que queríamos muito de alguma pessoa, de alguma coisa, de alguma pessoa, mas apanharmos muito trânsito no nosso dia, mas temos que ir para um lado ou para o outro e o Uber ou o que é que seja que estamos a chamar demora imenso tempo a chegar, é igual a eu vou passar o fim de semana fechado em casa a ver séries e a comer uma taça de gelado sozinho. Então, com quantas destas situações, destas equações é que vocês se conseguiram relacionar? Porque eu sei que me relaciono com muitas, já pus delas em prática muitas vezes na minha vida e, portanto, se tu te consegues relacionar, se tu te consegues ver nestas equações, acredita que não estás sozinho, não estás sozinha. Muitos de nós, ou então todos nós, já passamos por este tipo de equações. Pode não ser com os exemplos específicos, mas este tipo de equações é aqueles que nós usamos para os nossos problemas. E a questão aqui é, não há nada de mal com alguns comodismos, ou seja, não há nenhum mal em, por exemplo, uma pizza familiar de pepperoni com queijo e fiambre. Ou seja, vocês podem ver que eu tenho pensado muito nisto. Mas a verdade é que quando se trata de resolver problemas, nós temos que pensar numa equação que vá resolver os problemas a longo prazo. E há aqui uma linha muito, muito ténue entre o chamado self-care, não é? Os cuidados pessoais, e o comodismo. E isto do self-care é uma coisa que nós ouvimos muito falar hoje em dia, não é? Seja, sei lá, uma massagem, ou seja, um banho prolongado, um banho de imersão, termos óleos específicos em casa para cheirar, sei lá, o que quer que seja, vocês estão a perceber a ideia, não é? E aqui o comodismo é algo que nos vai fazer sentir bem a curto prazo, mas não vai resolver o problema, não vai criar benefícios a longo prazo. E o self-care verdadeiro, os cuidados pessoais realmente verdadeiros, devem ser coisas que vão trazer mudanças a longo prazo, vão fazer uma verdadeira diferença na nossa vida. Para que este problema não tenha que acontecer nunca mais, ou para que não nos sintamos assim nunca mais, ou pelo menos que não nos sintamos assim durante um longo período de tempo. E agora uma pergunta para vos fazer pensar um bocadinho. Quantas vezes na nossa vida é que nós não tivemos que aprender a mesma lição uma e outra vez, repetir as mesmas coisas uma e outra vez? Quão bom é que seria se nós conseguíssemos usar o nosso tempo para aprendermos a lição daquela vez, resolvermos o problema para sempre. Para não termos que aprender a mesma lição uma e outra vez, para não estarmos a sentir as mesmas emoções uma e outra vez. Quantas vezes na nossa vida é que nós não estamos a experienciar as mesmas emoções uma e outra vez, a viver e a reviver as mesmas dores? Porque é que nós, quando chegamos ao domingo, à segunda-feira, sentimos uma tristeza imediata? Isto é tudo porque nós não criámos uma equação, um método, um esquema para resolvermos os nossos problemas a longo prazo. Nós vamos usando certos comodismos para conseguirmos evitar os nossos problemas, para tentarmos fazer assim um contorno à volta dos problemas ou fingir que eles não estão lá e eles realmente vão se resolver a curto prazo, não é? Vamos ter ali um prazer a curto prazo, mas a longo prazo o problema vai voltar a insistir, vamos voltar a ter que viver a mesma emoção, a mesma dor, a ter que repetir e aprender a mesma lição. Portanto, nós temos que encontrar esta equação simples de 3 passos que vai ajudar a lidar com estes problemas, que vai dar uma resolução a estes problemas e nos vai fazer avançar. Esta equação, ouve bem, esta parte é a parte mais importante, esta equação tem 3 passos, como eu te digo, tem 3 partes. E esses 3 passos são os seguintes. Número 1 são os próprios problemas. E nós é que sabemos quais é que são os nossos problemas. Podem ser financeiros, podem ser físicos, podem ser emocionais, podem ser mentais, podem ser espirituais, podem ser relacionados com a nossa carreira, podem ser relacionados com relações que nós tenhamos. Portanto, nós todos temos problemas, nós é que sabemos quais são os problemas presentes na nossa vida. Vocês agora pensem nos vossos. A segunda parte desta equação é o tempo. E a questão aqui do tempo é que todos nós, não interessa quem é que nós somos do mundo, todos nós temos as mesmas 24 horas todos os dias. Não importa quão bonitos nós somos, não importa quão fortes nós somos, quanto dinheiro é que temos, quantos seguidores temos nas redes sociais, nós não podemos controlar, não podemos mudar a quantidade de tempo que nós recebemos todos os dias da nossa vida. São as 24 horas iguais para todos. Então,
O que é que nós podemos mudar no tempo? Nós podemos mudar aquilo que nós fazemos com o tempo, com essas 24 horas que nos são dadas diariamente. Todos os dias nós temos uma escolha. Nós podemos ser consumidos pelo nosso tempo ou podemos usar o nosso tempo. Ou seja, nós podemos ser consumidos pelo tempo para tentarmos fugir e evitar os nossos problemas, ou podemos usar o tempo que nos é dado para quê? Para resolvermos os nossos problemas, para criarmos soluções a longo prazo. E a terceira parte desta equação é o conhecimento. Ou seja, todos nós temos um certo nível de habilidades, de percepções e de informações. E a verdade é que a maior parte de nós está a lidar com os problemas com a mesma habilidade, com a mesma informação, com a mesma percepção desde sempre. Muitos de nós fazemos o ensino escolar obrigatório, acabamos a escola e não perdemos mais tempo, aliás, não é para não perdermos, não investimos mais tempo da nossa vida para estudarmos, para nos informarmos, para querermos aprender mais. Porque a verdade é que este ensino escolar obrigatório não é informação, não é conhecimento suficiente. Quanto mais conhecimento nós temos, mais hipóteses, mais capacidade vamos ter para lidar, para resolver os nossos problemas. Mas quando o nosso conhecimento é sempre o mesmo ou diminui, os nossos problemas vão crescer, vão ser cada vez maiores. E há um exemplo disto incrível que eu ouvi uma vez do Jay Shetty, que é o seguinte: imaginem que vocês vão andar nas ruas de uma cidade com muitos edifícios altos. Vocês, se estiverem no meio dessa cidade, olharem para cima, vocês vão ver o topo dos edifícios todos, vão parecer edifícios gigantes. E isto é o mesmo que acontece quando nós estamos no meio dos nossos problemas. Nós estamos afogados de problemas, de situações para resolver, olhamos para cima, não é, para os nossos problemas e parecem coisas gigantes, parecem coisas sem solução, não sabemos como é que vamos sair dali. E isto é tudo uma questão de perspectiva. Se vocês pensarem nesta mesma cidade, por exemplo, se vocês forem para o topo do edifício mais alto, a vista vai parecer completamente diferente, não vão ter essa sensação de que estão a ser aprisionados pelos edifícios, não é? Que estão a ser engolidos pelos edifícios, está tudo ao mesmo nível. E se vocês estiverem até num avião, num helicóptero, se estiverem acima das nuvens, os edifícios vão parecer super pequenos. Portanto, esta questão de perspectiva, com este exemplo da cidade, esta analogia, dá para transportá-la para os nossos problemas. Quando nós estamos no meio da confusão dos nossos problemas, tudo nos parece gigante, tudo nos parece que não tem uma solução, não há uma solução à vista. Mas quando pomos os nossos problemas em perspectiva, quando realmente conseguimos ter esta visão em que somos superiores ao problema, conseguimos ter uma perspectiva completamente diferente dos problemas e conseguimos arranjar um plano de solução para estes problemas. E como é que nós podemos então ver as coisas com perspectiva? De onde é que vem esta perspectiva? Esta perspectiva vem do conhecimento. Ou seja, quanto mais conhecimento nós temos, esta nossa perspectiva desta cidade, não é? Destes edifícios todos são os nossos problemas, vai ser uma perspectiva cada vez mais do topo, mais de cima para baixo. E quando estamos no fundo do nosso conhecimento, quando não procuramos conhecer mais, quando deixamos de investir nessa prioridade que devia ser o estudo, a informação, o querermos ter mais conhecimento, o que acontece é que a nossa perspectiva, em vez de ser de cima para baixo, conseguirmos ver e organizar todos estes problemas, nós vamos estar mergulhados na imensidão da cidade, na imensidão destes arranha-céus, destes edifícios que estão quase a comer-nos, não é? A engolir-nos, e estamos ali presos nesta confusão de problemas e de edifícios que não nos deixam ver uma saída. E eu espero mesmo que esta analogia tenha servido também para vos dar esta percepção. A mim ajudou-me bastante e, portanto, eu quis partilhá-la aqui convosco. Eu acho que é mesmo uma forma super simples de nós percebermos este lado e de percebermos como o conhecimento, nós investirmos na nossa formação para sempre, é muito, muito, muito importante. Quando elevamos o nosso conhecimento, nós conseguimos elevar as nossas percepções e as nossas habilidades. Portanto, se o nosso conhecimento crescer, nós também crescemos. Então, se nós voltarmos um bocadinho atrás àquelas equações padrão que nós costumamos partilhar e usar para os nossos problemas, ou seja, por exemplo, tive esta semana intensa, cheia de trabalho, cheguei a casa, o meu cão está-se a portar mal, ou os meus animais de estimação fizeram muitas asneiras, no fim de semana vou ter uma festa de aniversário e vai dar igual, no fim de semana vou-me libertar, vou-me divertir, vou estar completamente livre. Quando nós fazemos isto, o que é que acontece? Os nossos problemas vão continuar os mesmos, nós não estamos a fazer nada nesta equação para resolver os nossos problemas. Então qual é que é o resultado final desta equação? É que o nosso tempo diminuiu, não é? Nós perdemos tempo, usamos tempo, gastamos tempo, isto é inevitável a qualquer escolha, mas o nosso conhecimento para resolver o problema, não é? Ou se mantém igual, ou vai diminuir também. Ou seja, se os antídotos para os nossos problemas que nós procuramos e usamos é o ir sair o fim de semana, beber uma garrafa de vinho sozinho, passar um fim de semana a ver séries ou comer um frasco inteiro de gelado, se são os antídotos que nós estamos a usar para tentar resolver e curar os nossos problemas,
nós não estamos a resolver os nossos problemas. Isto são só o que eu estava a chamar há bocado de comodismos. Ou seja, nós temos um problema que vai continuar igual, o nosso tempo vai diminuir, nós estamos a usar o nosso tempo para tudo, menos para investirmos em conhecimento. Para quê? Para resolvermos este problema. E o nosso conhecimento, lá está, vai ficar igual ou vai diminuir. Portanto, o problema continua, perdemos tempo e o nosso conhecimento não está a ser trabalhado e até pode mesmo diminuir. E quando nós voltarmos a este problema, porque nós vamos voltar, é inevitável. Tu podes ir sair, podes beber, podes comer o que tu quiseres, podes ficar a séries. Isso são os comodismos que a seguir te vão fazer voltar a este problema. Mas quando tu voltares, tu não vais ter mais munições para agarrar e para lutar contra este problema, tu não vais ter um novo conjunto de ferramentas para lidar com este problema, não vais ter novas percepções para lidar com este problema, não vais conseguir balançar e ter uma balança para perceber o que é que eu vou fazer com isto. Vocês estarem a fazer isto para lidar com um problema é como irem agora jogar um Mundial, mas nunca jogaram futebol, nunca treinaram futebol, ou ir para uma luta de boxe e nunca terem treinado boxe, irem sem fazer um treino. Não faz sentido, não é? Ou seja, então imaginem um atleta de alta competição que se devia estar a preparar para essa grande competição, mas não está a usar todas as suas pausas para fazer outra coisa sem ser treinar. Ou seja, imaginem essa pressão, não é, que há para ser um atleta de alta competição, para ir a essas competições, a pressão, a ansiedade que existe. Então, isso vai gerar esse problema e ele vai evitar ao máximo esse problema. Portanto, ele não vai treinar, ele não vai estar apto para a competição. Se evitas o treino, se evitas o teu crescimento, não é? É uma consequência, estás a evitar treino, estás a evitar crescimento. Imaginem o stress e a pressão que ainda se vai acumular acima de todo este tempo que ele perdeu a evitar este stress e pressão. Ou seja, está a acumular e a acumular e a acumular e a acumular. Então, nós temos uma data de comodismos, estas autoindulgências que nos estão a tirar foco, estão a tirar tempo, estão-nos a tirar energia, estão-nos a roubar as nossas finanças, a nossa saúde, e isto em grande escala. Então, o self-care verdadeiro, nós às vezes podemos dizer, mas o self-care é eu agora, hoje eu mereço, hoje eu vou comer uma taça de gelado, hoje eu mereço, vou passar o dia inteiro a ver séries. Mais uma vez, são comodismos, não são self-care, não é um self-care verdadeiro, é um comodismo. Não há nada de mal com isto acontecer, mas o verdadeiro self-care é uma coisa que nós usamos para não escaparmos à nossa vida. O self-care verdadeiro, este cuidado pessoal, é quando nós vamos usar o nosso tempo e o nosso conhecimento para criarmos uma vida da qual nós nunca vamos querer escapar. Eu vou repetir isto porque é super importante e eu quero mesmo que vocês retenham isto. Quando vocês se perceberem disto, isto vai mudar as vossas vidas. O self-care verdadeiro, o cuidado pessoal verdadeiro, é quando nós usamos o nosso tempo e o nosso conhecimento para criarmos a vida da qual nós nunca vamos querer escapar. A autoindulgência, estes comodismos, é nós escaparmos à nossa vida. Self-care, cuidado pessoal, é nós criarmos uma vida da qual não queremos escapar. E eu vou pegar num ponto que eu estava a referir aqui atrás, que é importante nós complementarmos, que é, mais uma vez, estas autoindulgências, estes comodismos, ou seja, beber garrafas de vinho sozinho, comer doces, passar o dia a ver séries, não há nada de mal com isto, não há nenhum problema com isto, desde que seja em pequena quantidade, desde que seja uma coisa moderada e que seja uma coisa consciente. O que é perigoso nisto tudo é quando se torna a nossa norma, quando se torna a solução da nossa equação para resolvermos os nossos problemas. Nesta nossa equação, nesta equação da nossa vida, nós devíamos usar o nosso tempo sempre para fazermos com que o nosso conhecimento cresça. Usarmos o nosso tempo, o tempo que é igual a toda a gente, para fazermos com que o nosso conhecimento cresça. Nós vamos crescer também, nós vamos saber, vamos aprender a lidar melhor com os nossos problemas. E aliás, parabéns a ti, por exemplo, porque estás a usar o teu tempo para ouvir este episódio. Tu podias estar a fazer 1500 coisas diferentes. Podias estar a ver uma série, podias estar a beber uma garrafa de vinho sozinho, podias estar a sair, podias estar a fazer 1001 coisas diferentes. Mas tu escolheste abrir este episódio, escolheste ouvir-me, escolheste crescer. Portanto, assume isto e fica orgulhoso de ti. Tu estás a usar o teu tempo para aumentar o teu conhecimento, para quando voltares à tua vida real, porque quando isto acabar tu vais ser obrigado a voltar à tua vida real e quando tu voltares tu vais ter novas ferramentas. Eu tenho a certeza que mesmo que este episódio ou que qualquer episódio que tu ouças não vá mudar a tua vida no momento, há alguma frase, há alguma palavra que tu vais levar, que te vai fazer refletir e que vai mudar uma ação. E quando tu mudares uma ação, tu vais mudar 2 ações a seguir. Isto é o efeito dominó, tu vais conseguir mudar a tua vida ao longo do tempo. Porque tu usaste o teu tempo para investir no teu conhecimento. E quando o teu conhecimento aumenta, os teus problemas vão diminuir. Então chegámos ao momento que vocês queriam tanto. Que é, qual é que é então a equação que nós podemos e devemos e que queremos usar na nossa vida para resolver qualquer que seja o problema? Quando nós investimos o nosso tempo de forma inteligente, o nosso conhecimento vai
subir e os nossos problemas vão descer. Mas quando nós desperdiçamos o nosso tempo, não só o nosso tempo está a descer, como o nosso conhecimento se mantém ou também vai descer e os nossos problemas só vão aumentar. E há uma frase do Benjamin Franklin que diz o seguinte: um investimento no conhecimento paga os melhores juros. E isto é tão verdade. Há uma coisa que eu aprendi na minha vida e que eu tenho levado sempre e que eu espero mesmo que vocês consigam compreender e que levem para a vossa, que é investirmos no nosso conhecimento, na nossa formação, nunca é demais. Nunca vai ser dinheiro mal gasto e nunca vai ser tempo perdido. Não interessa quantos anos estudaste, quantas licenciaturas tens, quantos mestrados tens doutoramento, não interessa nada disso, porque há uma data de formações que nós temos que fazer, principalmente a nível pessoal. Há tanta coisa que nós podemos fazer e que podemos melhorar neste nosso conhecimento que nos vão trazer coisas novas, incríveis e muito poderosas à nossa vida, a resolver os nossos problemas. Então a mensagem aqui é muito simples. O que nós fazemos com o nosso tempo vai dizer muito da forma como nós vamos resolver os nossos problemas. O que nós fazemos com o nosso tempo para ganhar conhecimento muda tudo nas nossas vidas. E há 3 formas de nós obtermos conhecimento. Porque nós, quando pensamos em obter conhecimento, pensamos sempre na aprendizagem tradicional, não é? E essa é realmente uma das formas, mas existem mais 2 formas de obtermos conhecimento. Portanto, temos a primeira, que é o aprender, não é? Seja a ler, seja a ouvir, e pode ser podcasts, ou audiolivros, ou a termos um coach. A segunda maneira é refletirmos, e a reflexão é realmente uma maneira linda e super poderosa de nós ganharmos conhecimento, porque a verdade é que há muitas vezes nós podemos nos sentir mais cansados, não nos sentimos tão ativos, sentimos que o nosso cérebro não está tão apto para adquirir novo conhecimento e estamos ali a ler ou a estudar, e é aí que então entra a reflexão, e a reflexão consegue ser esse ato lindo de nós aprendermos. Essa reflexão vai ser super importante para ganharmos conhecimento. E conhecimento sobre nós, sobre as nossas ações, tanta coisa diferente. Foi aquilo que já falámos aqui sobre o journaling, sobre a importância de termos um diário. E a terceira maneira de nós ganharmos conhecimento é, claro, nós experimentarmos. Muitas vezes pensamos no conhecimento só como pensar e lermos, mas na verdade, o nós agirmos, nós pormos em prática a ação, também nos vai trazer muito conhecimento. Então, nós já falámos aqui também sobre o journaling neste podcast e eu gosto muito desta parte da reflexão e falei-vos aqui da reflexão como uma forma de obtermos conhecimento, então vou-me focar um pouco mais nisso, nessa reflexão. E eu ainda há pouco trouxe também uma frase do Benjamin Franklin e há uma questão aqui sobre ele que é: todos os dias quando ele acordava, ele perguntava-se a si mesmo o que é que eu devo fazer de bom hoje? E antes de ele ir dormir, ele perguntava sempre a si mesmo também o que é que eu fiz de bom hoje? E isto não só é uma maneira muito poderosa de nós refletirmos, como é também uma maneira muito importante de nós vermos o que é importante para nós, o que é que nós estamos a fazer uma prioridade. Se vocês conhecerem um pouco da história também do Steve Jobs, por exemplo, vocês sabem que ele olhava-se muitas vezes ao espelho e perguntava: se este fosse o último dia da minha vida, eu estaria a fazer isto neste momento? E nós temos que perguntar isto e perguntar: como é que eu posso arranjar uma maneira de fazer aquilo que tenho que fazer hoje de uma forma que me traga felicidade? Como é que eu posso adicionar esta felicidade, um sentido, um propósito às coisas que eu tenho que fazer no meu dia? E a gratidão é super importante, eu estou sempre a frisar neste podcast como a gratidão é importante, e toda a gente, todas as pessoas que vocês possam pensar neste momento bem-sucedidas, fazem estes exercícios de gratidão, tiram 5 minutos por dia para serem gratas, agradecerem todas as coisas que são realmente gratas na sua vida. Então, se vocês estiverem a me ouvir a pensar: refletir, ok, mas eu não tenho grande tempo para refletir, faz só então um exercício de gratidão, já é um exercício super poderoso de reflexão. E se não tiveres 5 minutos para fazer exercícios de gratidão, então escreve só 5 coisas que sejas grato no teu dia. Tenta acrescentar a gratidão ao teu dia. Troca por exercícios como, por exemplo, estar no Instagram ou ouvir música, ou estar a ler um jornal de eventos desportivos sobre coisas desportivas que aconteceram ontem, há uma semana. Troca estas coisas no teu dia, tenta trocar estas coisas do teu dia, uma vez que faças por dia, por um exercício de reflexão, pela gratidão, por exemplo, que é um exercício tão rápido de fazer e tão poderoso. Porque são estes exercícios que nos vão fazer voltar à nossa vida real e termos uma nova forma, uma forma renovada de lidarmos com os nossos problemas. E se me deixares dar-te mais um conselho, é que tentes fazer estes exercícios de gratidão antes de ir dormir. Quando estiveres na cama, faz este exercício de gratidão, pensa naquilo que tu queres para a tua vida, quais são os teus objetivos, os teus sonhos, mas não penses num momento em que o estás a alcançar. Pensa em como é que te vais sentir depois de alcançares. E vai dormir com esta sensação de desejo cumprido, de missão cumprida. E vais ver que no dia a seguir tu vais acordar com mais força, com mais vontade de seguires esses teus objetivos. Porque tu podes não ter ainda a forma como vais fazer as coisas, mas já tens a sensação, tens a visão
do objetivo final, de como é que te vais sentir quando isso acontecer. Então vais fazer de tudo para que aquilo se concretize. Uma coisa que também podes fazer para a tua reflexão ou para poupar tempo à tua reflexão é, por exemplo, incorporares a reflexão em caminhadas que possas fazer diariamente. O exercício físico é algo muito poderoso também junto à reflexão e ao conhecimento. Aliás, os altos performers desta vida, deste mundo, usam muito isso, o exercício físico com a reflexão. O Charles Darwin, por exemplo, ele fazia 2 caminhadas por dia, uma de manhã e uma à meia da tarde depois de uma das suas refeições. E o Beethoven, por exemplo, ele fazia caminhadas com o papel e a sua pena, com as suas pautas musicais, com as suas composições, e estava sempre à procura de ideias novas, estava sempre a refletir sobre elas e ver onde é que podia mudar e acrescentar coisas. E há tanta coisa que tu podes fazer no teu dia-a-dia. Tu podes substituir uma ida a um bar por semana, por exemplo, para ficares em casa a pesquisar, para ires a uma conferência de uma área que te interesse, para fazeres cursos online, para investigares mais sobre as tuas paixões, sobre aquilo que tu gostas e que te desperta essa sensação de que estás a ir atrás de um sonho bom. Portanto, é mesmo uma questão de veres como utilizar o teu tempo. Isto é tão importante, como utilizares o teu tempo para usares como combustível para os teus objetivos. E, obviamente, o tempo para o conhecimento. É mesmo muito importante, mais uma vez eu vou referir, o tempo como uma ferramenta para obtermos mais conhecimento. Sabias, por exemplo, num estudo de 5 anos feito por Thomas Cowley, que foi feito a mais de 200 mil milionários deste mundo, foi visto que eles não veem televisão. Aliás, 86% dos milionários deste estudo dizem que passam o seu tempo a ler e não a ler por diversão. E 63% destes milionários dizem que logo de manhã começam o dia com um audiolivro, e audiolivros sobre desenvolvimento pessoal, crescimento pessoal. Portanto, estás a ver como isto é realmente uma ferramenta muito poderosa. E tu podes-me dizer, mas eu não gosto de ler, eu não quero ler, eu não gosto de livros. Hoje em dia tens tantas ferramentas, tantas aplicações, tens o YouTube, tens as TED Talks, tens tantas coisas que te podem ajudar nessa procura por conhecimento. E para além disso, podes usá-las enquanto estás a cozinhar, enquanto estás a arrumar a casa, enquanto estás a lavar a louça, enquanto estás a arrumar a tua roupa ou a passar a ferro. Podes usar estas atividades diárias que muitas vezes se tornam chatas e aborrecidas para atividades em que tu estás a crescer, estás a melhorar, estás a obter mais conhecimento e estás a desenvolver-te pessoalmente. E lembra-te sempre que quanto mais conhecimento ganhamos, mais percepção para lidarmos com problemas e com problemas maiores. E esta é a diferença entre usarmos o nosso tempo para realmente crescermos e resolvermos os nossos problemas ou usarmos o nosso tempo com comodismos, com autoindulgências, que já sabemos que estas são aquelas em que o tempo passa, nós perdemos tempo e o nosso stress, a nossa pressão vai aumentar, os nossos problemas vão aumentar. Vou-te dar também 6 princípios que tu podes usar nos teus problemas para os conseguires identificar melhor. A primeira coisa ao enfrentar um problema é percebermos então, perguntares a ti mesmo, será que este problema é real? E a melhor maneira de sabermos se este problema real é um verdadeiro problema é percebermos quão impactante é que este problema vai ser na nossa vida. E então podemos usar a regra do 5, que é, este problema vai ser impactante em 5 horas? Em 5 dias, em 5 semanas ou em 5 anos. E quando usamos esta regra dos 5, o que é que nós estamos a fazer? Estamos a pôr o nosso problema em perspectiva. Conseguimos identificar o nosso problema como, ok, este problema se calhar é um problema para 5 dias, mas daqui a 5 semanas, não. Ou seja, o nosso problema não vai ser aquele prédio lá no topo que nos está a engolir. Passa a ser um prédio que está visto de baixo e eu consigo controlá-lo, consigo arranjar as formas de controlar este problema. A segunda coisa, e não menos importante, é aceita. Aceita que tens um problema e que ele é um problema. Não caias naquilo que é tão fácil de pensar, o que é que eu podia ter feito para evitar este problema? Estás a perceber? Porque muitas vezes quando estamos perante um problema estamos só a pensar nisto, se eu tivesse feito isto não tinha acontecido, mas se eu tivesse dito aquilo não estava nesta situação. E isto não vai mudar, nós temos que aceitar que estamos perante o problema está a acontecer, portanto vamos usar a regra dos 5, vamos reformular, vamos dar outra perspectiva ao problema e como é que podemos lidar com ele. Em vez de gastarmos a energia a tentar voltar atrás no tempo, que não é possível, vamos usar a nossa energia para dar uma nova perspectiva ao problema e resolvermos o nosso problema. O terceiro é tudo aquilo que eu tenho vindo a falar neste episódio, que é obter conhecimento. E mais uma vez podes obter conhecimento de diversas formas, por pesquisa, por mentores, ao ler, a ouvir, através do coaching, através da psicologia. Há tantas maneiras de tu obteres conhecimento que realmente precisas para problemas que realmente tens que resolver. E o grande problema aqui é que a maior parte das vezes nós não estamos à procura ou não tentamos encontrar as pessoas que realmente nos podem ajudar a solucionar os problemas. Nós tentamos encontrar pessoas que nos possam ouvir nos nossos problemas, mas não pessoas que nos vão realmente ajudar. E é aqui que entra o passo 4, que é a nossa divisão de atenção. E entra aqui a regra do 80-20. E como é que isto funciona? É que a nossa atenção devia ser distribuída em 80%
e 20%, sendo que os 80% vão para soluções, conversas, discussões, ou seja, para termos uma solução para o nosso problema, e 20% vão para nós desabafarmos e deixarmos sair aquilo que nos está a incomodar perante o problema. E porquê é que é tão importante nós lembrarmos desta regra do 80-20, da divisão da nossa atenção ao lidar com os problemas? Porque a maior parte das vezes nós fazemos exatamente o oposto, nós fazemos o 20-80. 20% do tempo está a ser usado para encontrar soluções, para termos conversas em que discutimos novas perspectivas, em que tentamos encontrar a solução para o problema, e 80% do tempo nós estamos a reclamar, estamos a dizer o quão injusta é a situação e quão errada está a situação. E quando nós reclamamos 80% do tempo e tentamos resolver os problemas 20% do tempo, o que é que vai acontecer? Nós temos 80% de problemas na nossa vida, é inevitável. Nós ganhamos aquilo que criamos, ou seja, se eu estiver a reclamar 80% das vezes na minha vida, eu vou ganhar o quê? 80% de problemas na minha vida. E não é isto que nós queremos, é exatamente o contrário. Portanto, lembra-te sempre da regra 80-20. E o importante aqui é irmos para o passo 5, que é ação em pequenos passos. Ou seja, este 80% do tempo que estamos a usar para resolver os nossos problemas é encontrar pequenas ações que façam uma grande diferença. Nós até podemos saber qual é o passo final, qual é que é o grande passo que nós temos que dar, mas muitas vezes esse passo não é possível. Temos que encontrar passos mais pequenos que vamos usar para chegar ao objetivo final, à resolução final do problema. Portanto, este 80% do tempo tem que ser usado para ações pequenas. E o sexto passo é fazer alterações. Nós temos que alterar as coisas para não passarmos outra vez, novamente, sempre pelas mesmas situações. Muitos dos nossos problemas são recorrentes. Muitos de nós estamos a passar pelo mesmo problema uma e outra vez. Quer seja o mesmo patrão de sempre no trabalho, quer seja o mesmo problema de sempre em casa, seja o que for, nós fazemos o mesmo uma e outra vez. E a razão aqui é muito simples, é que nós não fazemos alterações. Então, para resumirmos estes 6 princípios que te vão ajudar a enfrentar um problema, são os seguintes. O primeiro é perguntar a ti mesmo, isto é um problema? Identifica em qual dos 5, da regra dos 5, é que ele se posiciona. Põe uma nova perspectiva neste teu problema. O número 2 é aceitar o problema. Parar de pensar no que é que podias ter feito ou como é que podia ter sido se não estivesses nessa situação. Tens que aceitar que estás na situação. Número 3, obtém conhecimento através de pesquisa, através de mentores, através de ler, através de ouvir. Número 4 é a divisão da tua atenção. A regra do 80-20, 80% em soluções, 20% em desabafos. Número 5, ações possíveis, ações em pequenos passos. E número 6, faz alterações na tua vida para que as coisas não se repitam. Termos conhecimento significa que temos consciência daquilo que nós precisamos na nossa vida. E muitas vezes nós precisamos de uma pausa. Muitas vezes podemos estar cansados para ler ou para aprender. O que acontece quando nós começamos a escolher a educação em vez do entretenimento, o self-care verdadeiro, ou seja, o autocuidado pessoal verdadeiro, em vez dos comodismos, das autoindulgências, é que isto nos vai fazer crescer, vai ser o nosso combustível que nos vai dar energia para a nossa vida. É o que nos vai alimentar e vai levar na direção daquilo que nós precisamos. E mais uma vez, que isto é tão importante e eu quero mesmo que tu retenhas, self-care, cuidado pessoal, é difícil a curto prazo, mas é incrível, é super poderoso a longo prazo. As autoindulgências, os comodismos, são incríveis, prazerosas a curto prazo, mas vão ser muito dolorosas a longo prazo. Nós todos já passamos por isto, então está na hora de mudarmos a nossa vida, de termos uma nova equação na nossa vida. Vamos, de uma vez por todas, olhar a longo prazo. A gratificação instantânea, os prazeres a curto prazo não vão resolver a nossa vida, não vão resolver os nossos problemas. E nós lá no fundo sabemos que estamos a escapar. Sabemos que estamos a escapar quando voltamos aos problemas com a mesma falta de energia, a mesma falta de entusiasmo e a mesma falta de conhecimento para lidar com os problemas. Mas tu tens problemas e tu voltas aos teus problemas com motivação, com energia, então isso é sinal que tu estás a tomar conta de ti. E isto é um teste, isto é a melhor maneira de tu testares como é que tu te sentes quando tu voltas à tua vida real. Quando tu fazes uma pausa e experimentas uma coisa nova, tu estás a voltar à tua vida real com uma sensação de entusiasmo para lidar com os problemas, com uma sensação de energia renovada para os teus desafios, ou estás a voltar cada vez mais cansado? Quero mesmo deixar-vos com esta pergunta, quero que pensem mesmo nisto, que isto seja a vossa reflexão desta semana, e vou-vos deixar então com a equação final mais uma vez. Quando investes o tempo desce, é inevitável, mas o teu conhecimento sobe e os teus problemas diminuem. E quando tu desperdiças o teu tempo desce, é inevitável, o teu conhecimento vai se manter ou vai diminuir e os teus problemas só vão aumentar. É esta a equação. E
Sim, é mesmo assim tão simples. Muito obrigado por ter estado desse lado. Não te esqueças de deixar a tua avaliação a este podcast em qualquer que seja a plataforma que ouves. É mesmo muito importante e é uma grande, grande ajuda que me dás. Se achares que faz sentido, partilha também este episódio nas tuas redes sociais ou com alguém que sintas que vai gostar de o ouvir. Relembro que todos os links estão na descrição, inclusive é o link que te vai permitir também apoiar monetariamente este podcast. Eu adoro ouvir o vosso feedback, por isso estejam à vontade para me enviar todas as mensagens que quiserem. E se ninguém tem dito ultimamente, eu quero relembrar-te que não estás só, que és capaz e que mereces tudo aquilo que quiseres alcançar. Aconteça o que acontecer na tua vida, tu vais ficar bem. Até para a semana.